Irmãos, hoje nós vamos dar prosseguimento no nosso estudo sobre a confissão de fé e hoje nós vamos começar a falar sobre o capítulo 26, que é o capítulo que trata da igreja. Eu sempre esqueço, irmãos, de avisar para as crianças podem ir, viu, irmãos? Fiquem à vontade. A gente hoje então dá início a esse capítulo 26 que fala sobre a igreja de Cristo. E se os irmãos tiverem o cuidado de olhar, quem tiver acesso à confissão, vocês vão perceber que esse é um dos capítulos mais longos da confissão. Esses irmãos, quando eles sentaram para elaborar esses capítulos, né, esse estudo tão cuidadoso que eles fizeram, isso no século XVII, acerca daquelas que eram os princípios, as doutrinas básicas da fé, eles gastaram muito tempo sobre esse tema específico. E eu não creio que isso é por acaso, é porque de fato eles compreenderam o quão importante esse tema é e a quantidade de dúvidas ou divisões ou às vezes má interpretações que poderiam vir a existir quando a gente fala sobre isso, igreja. Então, nesses dias, é sempre importante a gente conhecer a boa doutrina, a boa teologia, porque ela implica diretamente na nossa vida, na nossa prática de vida. É muito importante que isso sempre aconteça. Contudo, nesse instante, nesse momento que nós estamos vivendo, eu creio que se faz mais e mais necessário. Como o irmão Parolinho trouxe até aqui no início, né, da introdução, a gente vive um tempo muito diferente na história da igreja. A gente sabe que a igreja já passou por N perseguições, momentos terríveis. Agora nós passamos por um tempo que eu creio que a principal palavra seria essa, diferente. Nós somos estamos sendo expostos a uma possibilidade que nunca antes existiu, de você poder ficar na sua casa ouvindo pregações as mais diversas, as mais maravilhosas, dos maiores pregadores do mundo, sem sair de casa, ao mesmo tempo sem ter contato com os irmãos. Então as barreiras estão de alguma forma parecendo que estão ruindo. E muitas pessoas estão ficando confusas em relação a isso. E é importante para nós, então, voltarmos para aquilo que é de mais básico a respeito do que é a igreja, da natureza da igreja, olhando para as Escrituras, porque, de fato, as pessoas andam confusas. Então, esses estudos que nós vamos fazer, que nós vamos continuar aqui, eles vão nos ajudar a compreender aquilo que o Senhor tem a nos ensinar a esse respeito, utilizando como base, em primeiro lugar, a Bíblia, né? E aqui, nesse caso mais específico, a interpretação que esses irmãos deram e que vão nos ajudar muito. Eles sentaram ali por muito tempo, com muito cuidado, para que a gente pudesse ter acesso a essas verdades. Vamos orar, irmãos? Pai, eu quero colocar diante do Senhor essa manhã, esse estudo que nós vamos fazer. Pai, que o Teu Espírito Santo ministre a cada um de nós, que nós possamos, Pai, ter as nossas dúvidas sanadas, que nós possamos, de fato, entender a importância da igreja, Senhor, para o Senhor mesmo e para nós, o cuidado que o Senhor tem para conosco, que o Senhor tenha misericórdia, Pai, porque muitas e muitas vezes, Senhor, nós mesmos que cremos no Teu Evangelho, que cremos na Tua Palavra, somos tentados a desprezar, Pai, a importância da igreja, algumas vezes por desconhecimento, outras vezes por pecado deliberado. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, nos leve ao arrependimento, que o Senhor mostre para nós de uma maneira clara o quanto que nós dependemos e precisamos da Tua igreja, que o Senhor nos ensine a amar a Tua igreja e conhecê-la cada dia mais. Que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então assim, agora, esse texto que eu estou projetando ali é o texto da confissão. Esse texto a gente vai ler e depois nós vamos tentar entender esses conceitos. Talvez para alguns de vocês esses conceitos não são novidades, vocês já ouviram, mas para muitos não é. E às vezes esses conceitos mais básicos, um desconhecimento deles, um conhecimento equivocado de um ou outro, pode fazer com que de fato a gente tenha visões erradas a respeito do que é a igreja, né? E especialmente em dias tão diferentes como esse que nós estamos vivendo, pode levar de fato a um movimento como a gente vê hoje, que é o movimento dos desigrejados, que é um movimento extremamente que já estava crescendo e agora na época da pandemia aumentou muito. Pessoas que se entendem cristãos, professos, que amam a Deus, amam a Jesus Cristo, mas que optam deliberadamente por não fazer parte de nenhuma igreja local.
E aí a gente vai conseguir entender, olhando para esse arcabouço aqui de verdades, o quanto que isso está equivocado, irmãos. Então, eu quero que todos prestem atenção. A gente vai falar de bastante coisa, eu vou tentar ser breve, a gente vai tentar fazer isso de uma maneira mais espaçada, e se vocês tiverem dúvidas ou quiserem questionar, perguntar depois, vocês fiquem à vontade, eu vou estar à disposição dos irmãos. Então ele começa assim: a Igreja Universal ou Católica, que com respeito à obra interna do Espírito e da verdade da graça pode ser chamada invisível, consiste no número total dos eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo, o cabeça de todos. Então, paramos aí. A gente vai passar por todos esses pontos aqui. Primeira coisa que eu queria antes trazer para os irmãos, que eu sei que muitos já sabem, mas é importante que a gente tenha esse conhecimento, é a etimologia, ou seja, qual é o significado da palavra igreja, como a gente vê nas escrituras, igreja, igreja, igreja. Quando a gente olha lá para as escrituras, e você vai olhar no grego, que é a língua em que o Novo Testamento foi escrito, a palavra igreja, ela era no original eclésia. O que significa a palavra eclésia, de onde vem a nossa igreja? Literalmente, irmãos, literalmente ela significa chamado para fora. Ek, que é para fora, de excomunhão. Alguém que sai para fora da comunhão. Ek, para fora, e kalel, que é a palavra que eles usavam para a igreja. Vocês perdoem, eu não sei falar grego, eu estou só da forma como eu li aqui, tá? Mas significa isso literalmente. Mas essa palavra não foi uma palavra que foi inventada pelos apóstolos para usar na Bíblia. Essa palavra já era usada no contexto grego, naquela época, político até deles. O que era a eclésia? Era a comunidade não, era uma assembleia que acontecia quando os cidadãos gregos eram chamados para definir alguma coisa lá na cidade deles. A Grécia era uma democracia, as polis, as cidades eram democracias, e quem decidia o futuro lá da cidade eram os seus cidadãos. Não eram todas as pessoas, só quem era cidadão. Essas pessoas eram chamadas a eclésia. Eles eram chamados para fora para se reunir em assembleia, e ali, se reunindo em assembleia, definir ali os destinos, vamos dizer assim, da cidade. Essa palavra eclésia, que é essa assembleia dessas pessoas, foi utilizada, então, pelos apóstolos, pelo Espírito Santo, quando a gente vai ver a respeito da igreja. É a comunidade, a assembleia chamada, né, de alguma forma, lá era para definir os destinos da cidade. No nosso caso, não é essa a função. A gente vai ver sobre qual é a função da igreja. Mas é a comunidade, a assembleia, então, que é chamada. É isso que significa a palavra igreja, eclésia, no seu original. E aqui a gente vai falar um pouco também, que é importante, que talvez gerações antigas, isso aqui era muito óbvio, e até na época aqui da confissão, quando isso foi escrito, com certeza isso era muito óbvio, mas talvez para nós não é tão óbvio. Os atributos mais básicos da igreja. Aqui eu trouxe para vocês um pequeno trecho, ou só um artigo do que fala sobre a igreja, do Concílio de Nicéia, do Credo de Nicéia. Então, no início da igreja, nos primeiros 3, 4 séculos, a igreja se reuniu várias vezes em concílios, onde os irmãos se reuniam para definir, ou para cristalizar, vamos dizer assim, alguns pontos que estavam sendo atacados, pontos centrais da fé, que estavam sendo atacados naquela época. Porque as heresias, irmãos, a gente vê na palavra no Novo Testamento. As heresias, elas existiram desde o início da igreja. A igreja já era atacada na época apostólica. Então, foi necessário que, num primeiro momento, esses irmãos se reunissem, depois já do período apostólico, de fato, quando a Bíblia já estava escrita, mas para definir alguns pontos principais que estavam sendo atacados. Pontos sobre a Trindade, sobre a natureza da igreja, sobre a natureza de Jesus Cristo, como sendo um homem Deus. E isso era muito importante que acontecesse naquele momento. E naquele momento, quando esses concílios se reuniam e eles formulavam esses credos, essas confissões de fé, às vezes a gente fala assim, nossa, mas será que é necessário ter uma confissão de fé? Às vezes a gente lembra, nossa, mas parece que é só uma reza, ficar decorando essas coisas. Não seria irrelevante ou desnecessário? Irmãos, a gente tem que entender o seguinte, lembrando do contexto daquela época que aqueles homens viviam,
95%, 97% da população era analfabeta. Não sabiam ler, não sabiam escrever. As próprias igrejas, muitas delas não tinham cópias das escrituras inteiras, raríssimos casos iriam ter pedaços, ou algumas partes, ou você não teria na sua casa, muito menos, as igrejas não tinham, imagina nas suas casas. Então, era muito importante que os irmãos decorassem aquilo que eles criam, para que eles pudessem até mesmo confrontar um falso ensino, uma heresia. Era muito importante que isso acontecesse. Então, esses concílios, eles formulavam credos que eram fáceis de ser decorados, para que aquele irmão simples, ele decorasse aquilo, e se alguém chegasse e falava assim, e tal coisa, eu creio assim. E ele sabia isso de uma maneira de cor mesmo, de coração. Ele sabia aquilo de uma maneira muito clara. Então, esse credo de Nicéia, um desses grandes credos, ele vai trazer esse artigo aqui sobre a igreja. Ele vai dizer que a igreja ela é una, ela é santa, ela é católica e ela é apostólica. E agora a gente vai ver o que significa cada um desses atributos aqui da igreja. Primeiro que eu trago para vocês, irmãos, é que a igreja ela é apostólica. O que significa isso, irmãos, basicamente? Eu estou sendo aqui, irmãos, bem simples, tá? É lógico que vocês pegarem para estudar, você tem livros e mais livros inteiros escritos sobre tudo isso. Mas aqui de uma forma que eu quero que todos compreendam, e se tiver dúvida depois, venham conversar, venham perguntar. A igreja apostólica, por quê? Porque a igreja, um dos atributos da igreja é de que ela tem como fundamento a doutrina dos apóstolos. Dos apóstolos e dos profetas, sim, mas especialmente dos apóstolos, a gente vai falar, porque nós somos um prosseguimento, nós somos uma continuação daquilo que foi ensinado desde o período apostólico e que foi consolidado, né, pelo Espírito Santo naquele período apostólico, aqui, nas Escrituras. Onde que a doutrina dos apóstolos, no caso, ela é consolidada de uma maneira total, plena e perfeita? Na palavra de Deus. Por isso que, encerrado o período apostólico, e esse período apostólico já se encerrou, está encerrado o cânone. Ninguém pode chegar hoje e dizer assim, tive uma revelação da parte de Deus, vou escrever o livro de Danilo 1. Não existe isso. É triste que a gente vê pessoas que talvez não aumentem a Bíblia, não escrevam livros novos, mas elas falam coisas novas da boca dela, dizendo que é revelação direta da parte de Deus, quase como que se fossem uma nova Bíblia. E isso é triste, mas extremamente comum já há algum tempo. Pessoas que estão falando coisas da sua cabeça como se fossem palavra de Deus. A doutrina apostólica é a doutrina que nós recebemos da parte do Senhor e que foi passada para a igreja através dos apóstolos em primeiro lugar e depois através dessa sucessão até os dias de hoje. E ela se resume basicamente naquilo que está nas Escrituras, revelado na palavra de Deus. Hoje a gente vai citar bastante o Sproul. O irmão leu bem parecido comigo, então a gente está andando junto para ler. Olha o que ele vai dizer aqui. Irmão Sproul, quando pessoas afirmam que a igreja tem autoridade, mas rejeitam a Bíblia, elas estão rejeitando a própria igreja, porque estão rejeitando um dos 4 atributos da igreja, ou seja, o seu caráter apostólico. Se atacamos a autoridade dos apóstolos, atacamos o próprio cerne, o centro, aquilo que é mais ali interior, né, a alma da igreja. Como disse o salmista, ora, destruídos os fundamentos, o que poderá fazer o justo? Então a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. A Bíblia é algo muito sério. Toda a igreja real e verdadeira, a igreja de Cristo, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos, tal qual revelada nas Escrituras. Quando a gente se afasta das Escrituras, de certa forma a gente está, vamos dizer assim, destruindo um dos fundamentos sobre os quais a igreja se assenta. E aí, para a destruição, para chegar nessa apostasia final, como o irmão Parolin falou, que é possível que aconteça, não demora muito. Então, isso já aconteceu, isso tem acontecido. A quem tiver oportunidade, quem puder estudar ou ir lá ver, por exemplo, a Europa, a Europa que é um dos principais berços do cristianismo, praticamente todas as igrejas que você vê lá, sejam católicas, sejam evangélicas, elas estão vazias, elas viraram museus, literalmente museus, e a culpa disso, basicamente, foi porque as pessoas que estavam ali, elas optaram por rejeitar de alguma forma a centralidade, a literalidade, a inerrância das Escrituras.
são museus. São lindos, são maravilhosos, aí você vai lá, olha aquela coisa maravilhosa, aí você vai ver lá, assim, vamos ver se vai ter algum culto, se vai ter alguma missa, qualquer coisa, aí você vai lá, uma vez a cada 2 meses tem um evento ecumênico lá e não tem. Irmãos, tirado o fundamento, o que sobra? Não muita coisa. Talvez não vai ser em 1 ano, 2, mas em uma geração, com certeza a gente vai se perder. O segundo atributo, a igreja ela é católica. O que significa a palavra católica? A palavra católica vem do grego e significa universal. Aqui também é uma coisa que às vezes as pessoas confundem. Por quê? Existe uma igreja muito grande, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que usa o nome católico. Então, como a igreja é católica, então é aquela denominação especificamente? Não é isso. A gente está falando do caráter da igreja. A igreja possui um caráter que é universal. E isso que a igreja, que a palavra católica significa. Então, a gente não está falando de uma denominação, a gente está falando de uma característica. O que significa ser universal? Não é uma instituição específica, mas sim a igreja de Cristo, que se espalha por todo o mundo. Ela alcança pessoas e povos de todas as raças, tribos e nações, diferentemente do judeu, que além de ser uma religião, vamos dizer assim, era também um povo. Um povo judeu, uma raça, pessoas que descendem da mesma raiz. No nosso caso, o cristianismo ele é católico, ele é universal nesse sentido. Ele alcança pessoas de todas as raças, todos os tribos, todos os povos, todas as nações, e não só de forma horizontal, mas também em todo o tempo. Então a gente está falando aqui que ela é universal, porque é uma igreja que é formada de pessoas desde Abel, talvez aí tenha a discussão, Adão, será? As pessoas não têm tanta convicção. Eva, eu creio que sim, mas não sei, também. Mas desde aqueles salvos lá, os primeiros, até o último salvo, até o último eleito, todos eles fazem parte dessa igreja universal ou católica. O fato de denominações escolher esses nomes, existem vários tipos de igreja que se denominam católica ou até universal, tem igreja universal também, mas isso não quer dizer, o fato deles apropriarem, utilizarem esses nomes não quer dizer nada. A gente está falando de um atributo da igreja, o nome que a pessoa dá é outra coisa. A igreja ela é santa por 2 motivos, irmãos. O primeiro é aquele mais relacionado à palavra santa naquilo que é dado a ela. O que significa santo? Significa algo que foi separado para um uso ou um propósito específico. É isso que significa a palavra santa. Então, quando lá no Velho Testamento, por exemplo, havia o tabernáculo, havia o templo, existiam alguns tipos de ferramentas que eram utilizadas ali no culto, no sacrifício, que eram ferramentas que existiam também fora do templo, fora do tabernáculo. Mas aquela ferramenta que era usada lá no tabernáculo, ela era separada para aquele uso. Ela não podia ser usada para outra coisa. Então, ele era santo. Isso aqui é um significado bem simples, separado para um uso específico. A igreja ela é santa porque ela foi comissionada por Deus para um propósito específico. Ela possui, como o irmão Sproul diz, uma vocação sagrada. Então, ela é separada especialmente por isso. Ela é separada porque ela foi separada para Deus, para um uso ou para um propósito muito específico. Ela foi chamada aqui para ser a coluna e baluarte da verdade aqui na terra até que ele volte. Nós somos a igreja. Ela é santa por causa disso. Mas ela também é santa porque a igreja é a união ou é a comunhão de irmãos ou de pessoas que creram no Evangelho, que foram salvas por Jesus Cristo, certo? E o que todas essas pessoas que verdadeiramente creram no Evangelho têm em comum? Elas também são santas. Todos nós, individualmente, fomos separados. E a igreja, como corpo, também é separado. Então, por isso, a igreja pode ser chamada de santa. E, por último, a igreja é una, ou única. Existe apenas uma única e santa igreja católica apostólica aos olhos de Deus. Que é a igreja invisível, que a gente vai falar um pouco mais agora. Então, a igreja, existe apenas uma única igreja aos olhos de Deus, irmãos. Aí você fala assim, Danilo, você está errado, eu passo, vindo aqui da minha casa para cá, que é perto, eu passo por umas 12 igrejas, cada uma com um nome diferente. Aqui a gente vai falar um pouco depois, isso aí tem a ver com a igreja visível.
E até algumas deturpações que podem existir e que existem no seio da igreja visível. Mas aos olhos de Deus, toda a humanidade está dividida em dois tipos de pessoas. Os membros da igreja de Deus, que foram aqueles que creram no Evangelho de Jesus Cristo e foram salvos pelo seu sangue, e todas aquelas pessoas que rejeitam o Evangelho de Jesus Cristo. Então, para Deus não existe essa diferenciação entre ali está um crente, ali vai um cristão batista, ali vai um cristão presbiteriano. Não, você tem pessoas que creram no Evangelho e pessoas que não creram, pessoas que rejeitaram. Basicamente essa é a distinção. Todas aquelas pessoas que creram de fato no Evangelho fazem parte desse corpo do qual o cabeça é Cristo. Todas essas pessoas estão e fazem parte dessa igreja que é una, que é uma única igreja aos olhos de Deus. E aí a gente vai falar um pouquinho mais agora, que é a igreja invisível, tá bom? Aqui é interessante esse termo que o irmão Berkoff usa, ele diz, é a igreja como Deus a vê. Como eu disse, Deus ele olha dos céus e só vê tem dois tipos de homens na terra, os que rejeitam a Cristo e os que aceitaram a Cristo. Basicamente é isso. Todos aqueles que creram em Cristo fazem parte dessa igreja, o irmão já trouxe, a igreja invisível. É a igreja que não tem paredes. É a igreja que, quando você olha, e aqui nesse meio, por exemplo, são todos aqueles que são salvos, são eleitos aqui desse meio, mas são todos os salvos eleitos da Batista, da Presbiteriana, da Metodista, de qualquer denominação, ou até alguns que nem fazem parte ainda de nenhuma denominação ou de nenhuma igreja local, por algum motivo, a gente vai falar um pouco sobre isso também. E aqui é interessante que o texto da confissão ele vai dizer assim, é o número total dos eleitos que já foram, estão sendo ou ainda serão chamados em Cristo, o cabeça de todos. Então, quem faz parte dessa igreja invisível? Como eu disse, todas as pessoas que serão eleitas e salvas, desde lá do Éden até o último cristão eleito que for chamado pelo nosso Senhor. O nosso papel é pregar o Evangelho, porque nós não sabemos quem será esse último. Então, a gente tem que pregar e falar de Cristo. Esse é o nosso papel. Mas todo esse corpo é a comunhão que nós vamos experimentar e a gente já experimenta de certa forma. Agora eu quero perguntar uma coisa para vocês. É possível para mim ou para você olhar para o irmão e falar, esse cara ele vem aqui na comunidade, ele é membro, mas eu tenho para mim que ele não é crente, não creu no Evangelho. Isso é algo que é possível o homem fazer? Não, irmão. Não é. Não é algo nem que nós devemos fazer. Não é papel nosso julgar esse tipo de julgamento, porque nós não somos capazes de fazer isso. É diferente, o que eu estou dizendo aqui é uma coisa, você não tem a capacidade, de olhar para o coração de alguém e dizer se essa pessoa é salva ou não é salva. Nós não podemos. Isso não quer dizer que se o irmão vive num pecado deliberado, ele não possa, ou ele não deva ser exortado e eventualmente até disciplinado, caso seja necessário. Mas aqui não é uma questão de você ir lá e falar, esse aí não é crente, esse aí não creu no Evangelho, não. Não cabe a nós fazer isso. Não cabe a nós fazer isso. A igreja invisível, somente o Senhor sabe com certeza quem são os seus membros. Nós não sabemos, mas nós temos um desejo absurdo de querer fazer esse jogo, o querer ser igual a Deus. Né? A gente sempre quer ser igual a Deus, até nisso. Fulano nem deve ser crente. Quem somos nós para aferir se alguém creu ou não creu no Evangelho? Se você acha que pelas más obras, pelo caminho inadequado, pela forma de proceder equivocada, pelos frutos ruins, que aquela pessoa está num caminho ruim, o seu dever como igreja, como membro desse mesmo corpo, é exortar, é orar, é ajudar, é se colocar à disposição. Esse é o seu papel. Não de julgar e dizer, isso aí não deve ser nada, e ficar ali falando. Não é isso, irmãos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Então, o único que conhece de fato quem são os membros da igreja invisível é Deus. Ele sabe exatamente. Mas, Danilo, era para ser assim? Não está errado alguma coisa? A gente não tinha que ser mais firme para tirar esse pessoal? Irmãos, a palavra do Senhor, Jesus Cristo, nos ensinou que haveria no meio da igreja joio e trigo. O papel da igreja não é arrancar o joio. O papel da igreja é, sim, manter a pureza da igreja, isso vai ser feito através da pregação da palavra, isso vai ser feito através da disciplina,
Mas arrancar o joio é um papel, é algo que vai ser feito de forma definitiva no dia do juízo. Os anjos vão fazer isso. Então, cuidado com o seu desejo de julgar e de punir, de tirar. Isso não é papel seu. Seu papel é exortar em amor, caso você veja ou perceba que algum irmão está andando num caminho errado. E aqui, irmãos, ficando claro o que significa a igreja invisível, é importante para cada um de nós ter muito claro dentro de si se você é um membro dessa igreja. Você é um membro da igreja invisível de Cristo? Você creu de fato no Evangelho de Jesus Cristo? Você já creu no Evangelho? Irmãos, a pergunta aqui não é se você é membro da comunidade cristã de Londrina, ou da primeira igreja batista, ou da segunda igreja batista, ou da igreja... A pergunta não é essa. Porque isso não vai levar ninguém para o céu. Ser membro de uma igreja visível é algo que todo cristão vai buscar e vai tentar fazer de alguma forma. Isso é outra coisa. Mas o requisito básico, o único, para alguém ser aceito diante de Deus é ser lavado pelo sangue de Jesus Cristo. Crer que Ele morreu na cruz, no meu lugar, e que eu sou um pecador, e que eu não conseguiria fazer isso sozinho. Se você já creu que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar, então você faz parte da igreja invisível. Você creu nisso? Ou você ainda se atém ao fato de que, não, eu vou uma vez por semana a uma igreja X ou Y ou Z. Eu tomo ceia, eu sou diácono, eu sou presbítero, eu prego às vezes, eu já fiz sinais, eu já falei em línguas, eu já fiz um milagre. Irmãos, todas essas coisas que eu estou falando aqui são coisas que o anticristo vai fazer no fim dos dias. São coisas que Judas Iscariotes fez. Ele andou com apóstolos, aparentemente ele fazia parte da igreja visível, e ele fazia. Aparentemente ele fazia, mas ele não fazia, nunca fez da igreja visível. Isso aqui, irmãos, é para trazer temor e autoanálise para nós. Olhe para dentro de si. Você crê de fato que Jesus Cristo é seu Senhor e Salvador? Se creu, graças a Deus, você faz parte da igreja invisível do Senhor. Mas se você não creu, você precisa ter essa definição. Você precisa entregar a sua vida nesse sentido real. Senhor, Jesus Cristo é o meu Senhor e o meu Salvador. Eu creio que eu sou um pecador e que Ele morreu na cruz no meu lugar. É isso que cada um tem que fazer, individualmente. Você não vai ser salvo porque o seu pai é crente, porque a sua mãe é crente, né? A gente tem muito uma questão, parece assim, que a salvação é coletiva, né? Vai ter o ônibus da comunidade cristã de Londrina. Aí eu entro lá, né, vai ter um monte de gente ali, pastor Hélio, eu vou atrás, ninguém vai me ver, eu vou entrar junto. Irmãos, não acontece isso. A salvação ela é individual, o nosso trato é individual. E a gente vai ter que ser tratado e chamado a ter uma resposta individual. Você não vai ser salvo pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua igreja. Você vai ser salvo pela sua, de fato, entrega a Cristo Jesus. Continuando aqui, irmãos, quando a gente fala da igreja invisível nesse olhar, talvez isso aí vai vir responder para mim e para você essa dúvida. Quando você olha, acho que foi o irmão Flávio, se eu não me engano, uma vez ele comentou isso, que aqui em Londrina, só aqui em Londrina são mais de 400 denominações diferentes. Quando a gente olha isso, não dá a sensação de que deu errado, de alguma forma? Irmãos, há de fato problemas nisso, é um problema humano. Mas aos olhos de Deus, isso não faz diferença nesse sentido. A igreja continua sendo una, ainda que ela se congregue em diferentes denominações, ou em diferentes igrejas locais, cada qual com a sua liderança. Para os olhos de Deus, isso não faz diferença. Para Ele é irrelevante, porque a salvação é por intermédio de Cristo, e não por intermédio de uma denominação ou de uma placa de igreja. É fato que, e isso a gente tem que ficar atento. Então não faz diferença? Posso ir em qualquer lugar? Irmãos, a gente, infelizmente, a gente vai falar mais sobre isso no decorrer desse estudo, infelizmente, nós sabemos que existem algumas denominações que, por uma questão escrita, formal, já defendem doutrinas que são erradas, que são contrárias às Escrituras, desde o início. Pode ser que naquele lugar, então, que já tem uma doutrina manifestamente errada, alguém possa vir a crer no Evangelho? Pode. E isso acontece com muita frequência. E talvez muitos de nós aqui, inclusive eu, fomos salvos dentro desses lugares. Mas, com o passar do tempo, a gente acaba
percebendo isso e saindo, ou procurando, ou tentando resolver, ou tentando reformar. Desde Lutero, né? Vamos tentar reformar. Às vezes, geralmente a gente acaba sendo expulso, mas a gente tenta. Isso é um padrão que a gente vai sempre tentar por amor ao local e às pessoas que estão ali próximos de nós, né? Mas o fato é que, apesar de existirem todas essas questões, esses erros doutrinários, essas lutas, existem de fato lugares que são mais complicados e outros menos. Contudo, o que vai levar alguém para Cristo para a igreja invisível, é Cristo Jesus. Esse é o ponto. Isso que a gente tem que ficar claro. Tudo que nosso Senhor enxerga, se as pessoas creram na obra expiatória de Cristo ou não, né? Aos olhos do Pai, existe somente uma única igreja, que é a comunidade dos redimidos pelo sangue de Jesus. Claro assim. Depois a gente vai ver como que isso se manifesta na igreja visível, tá bom? Aqui, a confissão prossegue num texto muito interessante e bonito, que mostra o amor e o zelo que Deus tem, que Cristo tem pela igreja. Olha o que a confissão vai dizer. A igreja é a esposa, o corpo e a plenitude daquele que é tudo em todos. Isso aqui, irmãos, é só para mostrar o zelo e o amor que o Senhor, nosso Deus, tem pela sua igreja, a qual nós, por tão pouco, desprezamos muitas vezes. Mas aqui a gente vai ver os olhos de Deus pela igreja, que a gente despreza tanto muitas vezes. Colossenses 1,18. Ele, a gente está falando de Jesus aqui, ele é a cabeça do corpo. E quem é o corpo, irmãos? A igreja. Ele, Jesus, é o princípio primogênito entre os mortos, para em todas as coisas ter primazia. Então, o primeiro ponto que a gente vê aqui, Colossenses, a igreja é um corpo. Essa terminologia é muito utilizada em vários locais das Escrituras. A igreja é um corpo. Quem que é o cabeça desse corpo? Jesus Cristo. Quando nós rejeitamos o corpo, tem como você rejeitar? Não, eu rejeito só o corpo da pessoa, a cabeça eu aceito. Não faz muito sentido. Quando a gente rejeita a igreja, a gente está rejeitando indiretamente a cabeça dela, que é Jesus Cristo. Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. A igreja que é o quê? O qual é o seu corpo. A plenitude daqueles que a tudo enchem todas as coisas. E ainda em Efésios capítulo 5, versos 23, ele está falando ali sobre o lar cristão e tudo mais, mas ele vai fazer essa comparação que ela é um mistério para nós, de fato, né? Até para a gente entender o casamento, mas especialmente agora a gente quer falar sobre a questão da igreja. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Ou seja, Cristo é o cabeça da igreja. Quando nós rejeitamos a igreja, nós estamos rejeitando o seu cabeça, nós estamos rejeitando a Cristo. E aqui, olhando para a igreja visível, irmãos, o texto vai dizer assim, da confissão: todas as pessoas ao redor do mundo que professam fé no Evangelho e obediência a Deus, mediante Cristo, de acordo com o Evangelho, e que não destroem o seu testemunho com alguma doutrina fundamentalmente errada ou conversão profana, esses podem ser chamados de os santos, de que se compõe a igreja visível, e todas as congregações deviam ser constituídas de pessoas assim. Lembra que a gente falou que a igreja invisível é a igreja como Deus vê. A igreja visível é a igreja que o homem vê. Todo aquele que diz, eu sou cristão, a princípio, nós devemos crer nessa profissão de fé. Ele faz algumas ressalvas aqui, a não ser que claramente isso seja de forma profana, de forma absurdamente errada, mas a princípio, se uma pessoa diz que creu no Evangelho, nós cremos que a pessoa creu no Evangelho. E essa pessoa, então, que publicamente professa a sua fé em Jesus Cristo e se diz cristão, nós partimos do pressuposto de que ela é, sim, um membro da igreja visível, certo? Será ela um membro da igreja invisível, sim ou não? O Senhor o sabe. Membro da igreja visível, ele será. Quando que ele vai ser esse membro da igreja visível? Quando ele publicamente se professa um cristão, especialmente quando então ele vai fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, de uma igreja local, né? Mas, infelizmente, como o irmão já trouxe até, nem todos os membros da igreja visível
são membros da igreja invisível. Lembra do joio e do trigo? É real, irmãos. Aqui você não pode se sentir seguro baseado em uma disciplina que você tem de ir no lugar uma vez por semana. Não é isso que te mantém seguro diante do Senhor. O que te mantém seguro é crer que Jesus Cristo morreu na cruz no seu lugar. É isso. É isso que a gente tem que ter muito claro. Mas isso é uma análise individual, que você vai ter que fazer diante do Senhor. Se você tiver dúvida, se tiver luta, se coloque diante do Senhor. Ore, peça discernimento, peça clareza, peça para que Ele te dê convicção a respeito disso. O irmão Sproul vai dizer o seguinte: a igreja nem sempre reflete o que seu nome significa, aquela assembleia, no caso dos eleitos. Isso acontece porque, como disse Agostinho, lá no século IV, ele foi o primeiro a entender a importância dessa distinção da igreja visível e invisível. Ele já falava muito disso lá naquele momento. A igreja é um corpo, que no latim per mixtum, ou um corpo misto. Nesse mundo aqui, a igreja é formada de uma combinação de trigo e joio. Aos olhos de Deus, irmãos, não tem dúvida. Ele sabe exatamente quem é trigo e quem é joio. Mas para nós aqui, nós não temos esse discernimento. Mateus capítulo 7 vai ter um texto que mostra muito isso de uma maneira bem clara. Dá uma olhada nesse texto aqui. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me Senhor, Senhor. Qual dia a gente está falando? O dia do juízo. Irmão, vocês têm dúvidas de que esses que vão dizer Senhor, Senhor, eu fiz muitas coisas em teu nome, vocês têm alguma dúvida que esses homens eram membros da igreja visível? Com certeza eles eram membros da igreja visível. Mas Senhor, eu era presbítero da comunidade cristã de Londrina. Nunca te conheci. O fato de você ter um ofício, o fato de você ter operado sinais e prodígios, nada disso significa para o Senhor. A única coisa que de fato importa é se você é um daqueles que creram em Cristo Jesus. Então, isso, irmãos, é que eu estou falando. Trate individualmente você diante de Deus. Você tem a convicção disso? Ah, mas eu, Danilo, falta tanto, eu tenho tantas lutas. Irmãos, isso não é o problema, isso é real, você vai ter suas lutas, você vai lutar com elas até o último dia que você estiver aqui nessa terra. Esse não é o ponto. O ponto é se você, de fato, crê que Jesus morreu no seu lugar. Olha como o texto continua. Porventura não temos nós, olha só o que esses homens faziam, profetizado em teu nome. Em teu nome não expelimos demônios. E em teu nome não fizemos muitos milagres. Então, olha o que Jesus vai dizer explicitamente, de maneira explícita, clara. Ele não vai dizer, não, você não fez milagre, aquilo lá era charlatanismo. Não, aquilo lá era um ator que foi contratado para expulsar demônio. A gente sabe que essas coisas existem bastante nos dias de hoje, tá? É só ligar a TV que vocês vão ver isso. Mas nesse caso específico, era alguém que fez de fato tudo isso. E aí Jesus vai dizer, nunca vos conheci, apartai-vos, separai, né? Fique separado de mim, vocês que praticam a iniquidade. Então isso aqui é uma exortação para todos nós, né? É dever de todo cristão verdadeiro que é membro da igreja invisível, a gente sabe, os que estão aqui, né, aqui, ou os que vêm com frequência, a gente sabe que talvez essa exortação não é tanto para vocês, porque vocês já estão aqui. Mas a gente sabe que muita gente acompanha pela internet, né, e que não faz parte, ou não congrega, ou acha que não é preciso. Eu já criei no Evangelho, Danilo, eu já tenho o que precisa para ser salvo. É verdade, se você creu no Evangelho, você tem. Então eu não preciso congregar numa igreja visível, eu não preciso ser membro, eu não preciso fazer parte da comunhão. Irmãos, é dever nosso fazer isso. Quem deu essa ordem? Não foi eu, foi Cristo. Foi Cristo, Deus, através do Espírito Santo. Por todas as Escrituras a gente vai ver essa necessidade. O irmão citou, desde o Antigo Testamento para o Novo, essa necessidade de estarmos juntos, irmãos. E aqui o texto até que o irmão Parolin leu, Hebreus 10, 25, a gente vai ler de novo. Não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. É dever de todo aquele que diz crer no Evangelho de Jesus Cristo fazer parte do corpo do qual ele é cabeça. Ah, eu creio em Jesus Cristo, mas eu rejeito a ordem dele.
eu rejeito, eu não quero obedecer nesse ponto, porque eu acho que para mim não é o caso. Crer em Jesus Cristo é aceitá-lo como seu Salvador, e para alguns isso é muito claro, mas também como seu Senhor. Se Ele é meu Senhor, eu obedeço o que Ele fala. Então, se eu não estou desobedecendo permanentemente, de uma maneira clara, de uma maneira muito... Aí, possivelmente, a gente está tendo algum problema que tem que ser tratado, tá bom? Existe a possibilidade de alguns casos excepcionais, um crente verdadeiro, que é membro da igreja invisível, não está sendo parte da igreja visível? Existe essa possibilidade? Aqui, Agostinho, ele traz algumas situações que ele vai falar, não, existem algumas exceções à exceção da exceção, a qual possivelmente nenhum de nós aqui aplica para nós, mas pode aplicar para algumas questões, mas é importante para que a gente saiba. E aqui são exemplos que ele mesmo traz para nós. Ó. Um crente que morreu antes de ter a oportunidade de fazer parte da igreja visível. Ele dá o exemplo do ladrão na cruz. O ladrão na cruz nunca virou membro de igreja nenhuma. Alguém tem dúvida que ele foi para o céu? Claro que não. O fato, por exemplo, hoje, até nos dias de hoje, quantas e quantas pessoas creem num leito de hospital? A gente tem irmãos que fazem um trabalho maravilhoso de capelania hospitalar, levando consolo e o evangelho para pessoas que estão ali nos seus últimos momentos. E quantos, a gente não vai ter noção, irmão, só quando a gente chegar na glória, de pessoas que creram ali no último momento, no seu último suspiro. Né? Então, essas pessoas nunca fizeram parte da igreja visível, elas nunca fizeram uma pública profissão de fé, elas nunca foram batizadas, mas elas creram no evangelho. Mas isso é uma exceção. Ah, então já que o cara lá na UTI ele pode crer, então eu posso também, eu vou crer e ficar 5 anos decidindo? Não se compare com esse tipo de situação. Pessoas que creram, mas que estão isoladas de outros cristãos. A gente sabe que isso acontece em algumas situações. É raro, mas também acontece. Hoje, até pela internet, existem pessoas que até nos procuram, são de cidades muito pequenas e falam, olha, a gente não tem nenhuma igreja cristã aqui na minha cidade. É uma situação que a gente sabe que pode acontecer. Né? E isso vai levar ao quê? Via de regra, essas pessoas estão procurando, estão buscando, é o caso, ligam, às vezes lá do interior, do Nordeste, de estados distantes, ligam para a gente, vocês não conhecem, vocês não sabem de alguém. Né? Você vê a preocupação da pessoa, essa pessoa já creu no Evangelho, mas ela ainda está fora da igreja visível, mas porque é uma situação que ela não pode resolver, mas que ela está tentando de alguma forma resolver. Em países perseguidos, isso é muito comum. Se você for para o Iraque, se você for para o Afeganistão, é muito comum de pessoas que creram no Evangelho e estão escondidas. Né? Eu mesmo conheci um irmão que mora aqui no Brasil agora, mas que creu no Evangelho dentro de um seminário muçulmano. Ele fazia lá estudo de teologia comparada, ele começou a ler o livro de Lucas, o Evangelho de Lucas, e creu no Evangelho sozinho. Quer dizer, sozinho, o Espírito Santo converteu ele, mas ninguém pregou para ele. Esse rapaz, ele fazia parte de alguma igreja visível? Ele demorou muito tempo até fazer parte de uma igreja visível. Só que isso mudou a vida dele. Hoje ele está aqui no Brasil, anos depois, porque ele precisava disso, ele foi levado a isso. Cristãos que foram excomungados, olha que questão interessante. Aqui eu estou falando de um cristão. O que é excomunhão, irmãos? Excomunhão é a pena final de um processo de disciplina dentro da igreja. Qual que é o único pecado que leva à excomunhão? A pessoa ser, vamos dizer assim, tirada da comunhão da igreja? É impenitência. Não é homicídio, é impenitência. Qualquer pessoa que se arrepender do seu pecado, ela vai ser aceita na igreja. Ela vai continuar na igreja. Mas um cristão, por menor, não existe pecado menor, mas por qualquer que seja o seu pecado, se confrontado com ele se mantém, não vou continuar, eu estou certo, essa impenitência vai levá-lo à excomunhão. Mas se ele for um cristão de fato, em algum momento, porque essa é uma das finalidades da excomunhão, de toda a disciplina eclesiástica, é manter a pureza da igreja e levar a pessoa ao arrependimento. Se em algum momento essa pessoa voltar e crer no Evangelho, ela vai voltar. E por isso que eu estou falando um cristão. Ela vai voltar em algum momento. Ela está passando por um momento de disciplina, mas no momento ela volta. Mas nesse período da excomunhão, ela não faz parte da comunhão dos santos, né? Mas com certeza ela vai voltar, porque a gente crê na perseverança dos santos. Agora, se não voltar, rejeitou totalmente, foi embora, aí é porque nunca foi dos nossos, né? E cristãos que estão
temporariamente sendo infiéis, em pecado mesmo, no seu dever de congregar. É uma possibilidade? É. Existem irmãos que estão falando, não, eu cansei de igreja, cansei do pessoal, eu não quero mais isso para a minha vida, eu vou para casa. Irmãos, isso é pecado. Mas é um pecado que, se a pessoa de fato creu no Evangelho, o Espírito Santo vai tratar essa pessoa, em algum momento ela vai acabar retornando. Ela não vai conseguir viver de forma deliberada e permanente com esse pecado o resto da vida dela. Mas nós sabemos que esse é um pecado que alguns caem. Por tristeza com alguma situação que aconteceu, por um momento difícil, mas a pessoa está nesse pecado. Nós cremos que a pessoa creu de fato no Evangelho, em algum momento ela vai voltar. Mas se essa recusa ela for permanente, ela for obstinada, ela for, não quero saber de igreja, eu tenho Jesus e pronto, acabou, e eu não quero saber de crente, eu não quero saber de evangélico, eu não quero saber de cristão, eu não quero saber de sacramento, de ceia, de batismo, eu sou crente em casa, sozinho. E isso for obstinado, isso for permanente, aí a gente pode questionar de fato se esse é um salvo ou não, porque ele rejeita de fato uma doutrina muito básica, ele rejeita o corpo de Cristo. Então isso é algo que tem que ser tratado. Aqui, irmãos, eu só queria fazer uma aplicação para ser bem prático. Tudo isso que a gente acabou de falar são situações excepcionalíssimas. Ah, eu me enxerguei aqui, eu acho que eu tenho o direito de não congregar. Porque eu vou num lugar que até uma igreja bíblica prega o evangelho e tal, mas ela não é 100% do jeitinho que eu queria. Ou é até uma boa igreja, uma igreja bíblica 100% teologicamente do jeito que eu quero, mas eu não gosto muito das pessoas. Ou o pastor, ele não me agrada. Entenda que isso não se aplica para você, nenhuma dessas exceções aqui. O que você precisa tratar é algo que se chama orgulho. Orgulho. A gente vai falar mais disso à noite, né, quando a gente vai dar continuidade no próximo tema, mas orgulho, irmãos, é o que faz a igreja se separar por dentro. São pessoas que não aceitam o outro, que não aceitam uma opinião diferente, não aceita um olhar torto, não aceita isso, não aceita aquilo, e acabam por conta disso abrindo mão de obedecer a Jesus Cristo. Cuidado. Olhe para dentro de si. Não existe igreja perfeita, irmãos. Não existe crente perfeito, cristão perfeito, nenhum. Todos nós aqui, em alguma medida, muitos aqui já convivem, por exemplo, comigo há algum tempo. Outros convivem menos, outros não convivem. Mas se você tiver a oportunidade de conviver bastante comigo, eu vou te decepcionar. Você fique tranquilo. Porque eu sou um pecador. E muitas pessoas vêm para a igreja com uma visão errada sobre o ser humano e achando que o ser humano não é totalmente depravado, não é um pecador, e aí cria grandes expectativas. E quando é confrontado com alguma situação difícil, quero ir embora daqui, isso não é para mim, começa a enxergar coisas onde não tem coisa para enxergar. Mas no final das contas, irmãos, tudo é um tratamento do Senhor para com o nosso orgulho individual. A gente tem que fazer isso, a gente tem que fazer essa análise, tá bom? Então, tudo isso que eu fiz aqui foi para tentar, de alguma forma, deixar bem claro para todos os irmãos, verdades que são reais, parecem doutrinárias, mas fazem muita diferença na nossa vida prática, com certeza, né? Mas mostrar que mesmo essas exceções que a gente traz não são exceções que se aplicam possivelmente a nenhum dos que estão aqui. Então a gente tem que tomar esse cuidado.